Boa noite a todos os nossos amigos da Casinha de Irmã Catarina. A lição de hoje é de número 48. Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres. Afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Bem, Deus socorre a criatura pela própria criatura. A bondade divina nos inspira por meio da nossa inteligência para sanarmos as nossas necessidades. Criamos os meios de transporte para facilitar e ampliar a nossa locomoção, favorecendo o comércio e o encontro entre as pessoas. Criamos os meios de comunicação para que possamos nos comunicar com aqueles que estão distantes. Assim, o problema da distância foi vencido, possibilitando uma maior aproximação uns dos outros. Criamos medicamentos, exames, vacinas, para que possamos vencer doenças que atingem o nosso organismo. Para vencer o problema da fome, Deus inspira o homem a diversas técnicas de produção, ampliando a quantidade de alimentos produzidos. Porém, a nossa inteligência ainda não foi capaz de eliminar o ódio, o orgulho, a indiferença, o egoísmo. Deus nos criou para sermos colaboradores na obra da criação. E por meio da nossa inteligência, Deus nos inspira ao trabalho da colaboração, ao trabalho do amor. E é atendendo a este chamado que cooperaremos com Deus, colaborando com o caminho evolutivo, atendendo à necessidade de trabalharmos para nossa melhoria, vencendo as nossas imperfeições. Uma boa palestra a todos, uma semana de paz e luz, fiquem com Deus. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, bem-vindos a mais uma reunião dominical do Centro Espírita Irmã Catarina. Hoje é com muita alegria que estamos recebendo aqui conosco o nosso irmão César Moron, que vai nos falar sobre uma das parábolas mais bonitas do nosso Evangelho, que é a parábola do semeador. César, bem-vindo à nossa casa. Um abraço a todos os amigos, é sempre uma satisfação renovada estarmos participando novamente do estudo evangélico e que Jesus, o nosso mestre, continue nos iluminando a todos. Um forte abraço. Obrigado, César, por estar conosco essa noite. Eu quero agradecer também a Georgia pela ótima leitura e explicação que ela deu sobre uma página do livro Vinhas de Luz. E, meus amigos, como a gente faz habitualmente, quero convidá-los a todos para a gente fazer a nossa prece de abertura. Elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai maior, elevando nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso guia, e pedindo a Jesus, nosso amigo, Senhor de nossas vidas, mais uma vez, para que seu coração generoso nos ampare nesse momento em que estamos iniciando mais uma palestra virtual.
que as tuas vibrações de paz e amor envolvam a todos nós aqui presentes, tanto aqui quanto nas redes sociais, através da internet, equilibrando nossos pensamentos e nossos sentimentos. Que os espíritos que coordenam esse trabalho, mais uma vez estejam ao nosso lado, fortalecendo-nos, amparando e auxiliando a realização de mais esse momento de estudos. Que seja em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, que possamos iniciar a atividade dessa noite. Que assim seja. Ô César, você podia falar um pouquinho sobre o tema antes de a gente começar? Sim, podemos falar. Sim, o importante é a gente começar revendo o conceito que está no Livro dos Espíritos, de que o Jesus é o nosso mestre e nosso guia. Então, a nossa vida deve pautar nos ensinamentos de Jesus. Por isso a importância do estudo das parábolas, que foi uma forma muito utilizada, que Jesus utilizou, uma pedagogia, em que ele transmitiu o conhecimento. Mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos compreender e muitas vezes não nos interessamos nesse entendimento. Então, quando nós trazemos o tema de uma parábola para análise, para nossa reflexão, é pensando nesse ensinamento. Se eu não conhecer os ensinamentos de Jesus, como é que ele vai ser meu guia? Como é que ele pode ser o meu mestre? Que alunos somos nessa escola do mestre Jesus? Então, da importância de nós tirarmos do papel que Jesus é o nosso modelo e trazer para o nosso dia a dia. Então, nós temos que conhecer e estudar mais Jesus. Por isso, nós trouxemos uma das 48 parábolas que Jesus nos trouxe. Então, nós vamos falar na noite de hoje bastante sobre a parábola do semeador. César, e como é que essa parábola do semeador vai nos ajudar a entender melhor os ensinamentos de Jesus? Olha, nós temos que lembrar que esta foi a primeira parábola que Jesus nos contou. E por ser a primeira parábola, ela é chamada parábola das parábolas, em que ela descreve o semeador, alguém que sai a distribuir sementes. Ela é uma das parábolas que se encontra em 3 evangelhos, 3 evangelistas trazendo a narração dessa parábola. Ela só tem 4 parábolas que ela é contada por vários evangelistas. Então, a importância dela é nos colocarmos em sintonia com estes ensinamentos, com esta postura, porque ela é de uma beleza muito grande que abrange a nossa evolução espiritual. E nós precisamos, sim, meditar bastante sobre este ensinamento, sobre esta passagem de Jesus. A parábola do semeador, ela diz mais ou menos assim: naquele dia, Jesus, tendo saído de casa, ele senta-se perto do mar, e logo se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou, e todo aquele povo ficou à margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas. E Jesus falou desta maneira: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou. Como não tinha as raízes, secou. Outra parte das sementes caiu nos espinheiros, e os espinheiros, vindo a crescer, a sufocaram.
Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 13:19. Escutai-vos, pois, vós a parábola do semeador. Então, nós vamos ver que essa parábola não trata de conhecimentos, a princípio, específicos de trazer grandes conhecimentos na área da agricultura. Ele não está falando de agricultura, né, de sementes no sentido de plantações. É uma comparação. E nós vemos muito quando nós tomamos conhecimentos de uma verdade, de algo novo, nós ficamos muito empolgados em contar para as pessoas. Eu lembro quando ainda jovem me iniciei no Espiritismo, na época da mocidade, quando li realmente o Livro dos Espíritos, comecei a compreender a vida espiritual, a vida depois da morte do corpo físico, eu saía querendo contar para todo mundo. Olha como é que é o mundo espiritual, olha como funciona a reencarnação. E por mais que eu gostasse, tentasse passar para as pessoas, eu não conseguia passar esse entendimento, esse entusiasmo para a maioria das pessoas. A gente ficava todo empolgado com aquele conhecimento, mas para muitas pessoas olhavam e falavam assim: nossa, esse rapaz virou fanático, né? Nossa, esse rapaz está alterado. E muitas vezes isso nos desanimava no sentido de levar a boa nova para as pessoas. A gente viu isso quando passou no cinema o filme Nosso Lar. Tem muitos conhecidos que falam assim: nossa, se fosse assim mesmo, dava até vontade de morrer. Passava rápido essa vontade de morrer. Mas vendo o filme, olhando aquela situação, a pessoa acha que depois é irreal, que aquilo não é realidade. Então, nesta parábola do semeador, Jesus trabalha justamente com os diferentes graus da evolução espiritual, do entendimento de cada um, como cada um enxerga o mundo, enxerga a vida, e de acordo com essa sua visão, ele vai ter uma reação. Por isso que cada semente cai no solo e que nós vimos tem um sentido, uma germinação diferente desta que nós vemos no nosso dia a dia. Aí Jesus, ele diz: aquele que semeia saiu a semear. Aqui já nos chama a atenção, né? Quem é, nesta parábola, a figura desse semeador? Ele não diz assim: o agricultor saiu a semear, porque ele podia falar, estou falando, né, de agricultura, eu estou falando de agricultor. Não. Jesus destaca aquele que semeia. Então, o semeador, ele está falando que pode ser qualquer pessoa. Você não precisa ter uma especialidade, você não precisa ser um religioso, você não precisa ter alguma formação específica. Então, ele está falando aqui do livre-arbítrio, da liberdade que cada um tem de fazer, alegrias, de semear o bem ou também de semear algo negativo. Quando nós não temos os comportamentos corretos, nós acabamos semeando algo que não é bom. E o semeador, então, é aquele que sai a semear. O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Ele não sai jogando, ele sai plantando. Porque se ele deixar parado essa semente no celeiro, ela não vai produzir nenhum fruto. Então, se nós não semearmos, se não compartilharmos esta semente, esta palavra, ela não vai gerar frutos. E não pense, os senhores, que o semeador é só um dirigente espírita, é um orador espírita. O semeador é aquele que leva a palavra do Senhor. Isso significa em todas as religiões, em todos os meios, inclusive nos meios científicos.
O semeador desta parábola, inicialmente, é Jesus. Depois, os seus seguidores, os apóstolos, que falam em nome de Deus, pregam a palavra de Deus, já com aquela autoridade que Jesus nos ensinou. Mas aí nós extrapolamos para os nossos grupos. No centro espírita, quem é o semeador na casa espírita? É o dirigente espírita, é o expositor, são também os alunos, os participantes, o evangelizador, porque tem momentos que nós estamos lá recebendo, nós somos um aluno, mas tem outros momentos que nós estamos semeando, pelo nosso comportamento, pelo nosso exemplo, durante as nossas atividades dentro da casa espírita. Sempre lembrando, nós podemos semear tanto para o bem como para o mal. Existem diferentes tipos de semeadores. Mesmo aqueles que ainda falam que pregam em nome de Deus, muitas vezes a pessoa prega um comércio com o divino. Muitas vezes outros falam de uma forma tão difícil que empregam esse conhecimento com alguns dogmas, né? Ficam até pondo medo nas pessoas. Então, muitas vezes você vê a pessoa falando assim, vixe, vocês nem fazem ideia do que é umbral. Se vocês soubessem o que é umbral... E aí, para acrescentar, ele termina falando assim, está cheio de espíritas no umbral. O que esse semeador está fazendo? Ele está passando a ideia correta do umbral, ele está fazendo uma avaliação dele. Mas no umbral, necessariamente, não é esse tipo de sofrimento. Umbral, muitas vezes, é um benefício para aquele espírito que desencarnou, agarrado à matéria, cheio daquelas energias, que ele tem que diluir aquela energia. E ele vai justamente nesse ambiente que nós chamamos de umbral. Então, ele é até um benefício para aquelas pessoas, inclusive para os suicidas, que necessitam do reequilíbrio, da harmonia desse campo espiritual, perispiritual. Então, muitas vezes, o semeador, ele manipula essa semente segundo o seu interesse. Então, no momento em que nós estamos vendo a sociedade movimentar dessa forma, né, tem gente até que fala assim, olha, é um mercenário que semeia, porque a pessoa vive pedindo dinheiro, juntando dinheiro, construindo um império econômico e muitas vezes não está voltado para o divino, né? Outros procuram o seu orgulho, a sua vaidade, né? Na forma de semear. Muitas vezes, se a gente vê a propaganda de um evento religioso, você vê a foto grande da personalidade, você nem consegue ver o assunto, o tema que vai ser tratado. Então, tudo isso são mazelas humanas que as pessoas não conseguem compreender como é que funciona realmente essa semeadura. E Jesus vem nos alertar, porque muitas vezes nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, são os semeadores do Senhor. Então, por isso que a gente vai caminhando com relação à semeadura. Você acabou de falar da sociedade e tudo mais aí e tal, e nós estamos vivendo num mundo hoje muito violento, muito agitado. É um mundo onde nós estamos divididos entre nós e eles, um mundo cheio de inimigos e tal. Dá para semear, ser um bom semeador nesse mundo que nós estamos vivendo hoje? Será que cada um de nós pode ser um semeador no mundo de hoje? Olha, nós temos que ver que ninguém precisa ser santo para ser semeador. A gente acha assim, não, eu tenho que ter uma certa hierarquia, uma certa evolução espiritual, eu tenho que ter algum conhecimento espiritual, eu tenho que ser presidente, eu tenho que ser expositor, eu tenho que estar super preparado. Nós semeamos através do nosso exemplo. É a melhor semeadura, né? Nós semeamos através das nossas atitudes. Nós semeamos através das nossas palavras. Através do nosso silêncio, nós semeamos.
Muitas vezes, quando você está na casa espírita, na sua casa, dando opinião sobre um determinado assunto, se manifestando sobre aquele outro. Quando você está falando mal de alguém, na ausência desse alguém, você está semeando. Nós estamos semeando. Agora, qual é a qualidade da nossa semeadura? Aqui, Jesus fala da semente. Essa semente que ele está trazendo aqui, nós vamos ver, é os ensinamentos de Deus, são as leis de Deus. Então, é o comportamento bom, é o bem. É essa semente que Jesus está falando. E muitas vezes nós semeamos a discórdia, a inveja, a maldade, né? Por ignorância ainda nossa. Mas mesmo com tantas as coisas acontecendo, essa pandemia, dificuldade, desencarne, dificuldade para a nossa reunião, é mais um meio de nós exercitarmos a nossa semeadura. E aí a gente vai semear aquilo que está em nossos corações. Então nós temos que aprender, sim, né? Nós vamos nos reunir à distância, sim, mas vamos levar o nosso otimismo, vamos levar a nossa alegria, o nosso conhecimento da espiritualidade. Porque é uma forma de nós semearmos, se nós sabemos pouco, nós vamos semear pouco, dentro do nosso grau de conhecimento. Quem sabe mais tem possibilidade de esclarecer mais, mas é o nosso exemplo que vai falar. Por exemplo, como que você está se comportando com o uso de máscara, de ficar mais em casa? Você está fazendo realmente uma leitura nesse período que nós estamos mais em casa? Eu escuto muito espírita falar, não aguento mais ficar em casa. Aí pergunto, quantos livros você leu? Você releu o Evangelho? Você releu o Livro dos Espíritos? Ah, não, eu estou pegando... Então, ele está cansado de ficar de casa, mas não está aproveitando adequadamente o seu tempo. Então, é essa reflexão que nós temos que ver. Se semeamos o bem, nós, então, somos os semeadores de Jesus. E estudando essa parábola, nós podemos, sim, adquirir muitos conhecimentos e muitos ensinamentos, né? Nessa vida com referência à semeadura de Jesus. A gente pode dizer, César, que então a semente deve ser a palavra de Deus, né? Que Jesus foi o semeador nesse primeiro momento que ele falou a parábola. Mas a palavra de Deus, que pode se manifestar por palavra mesmo, por atos, por exemplo, tudo mais, a palavra de Deus é absoluta, é imutável. Na palavra de Deus tem toda a lei do amor, que abrange a religião, a ciência, a filosofia e a moral, né? Então, será que eu posso entender que se nós estamos sempre semeando na nossa vida, o que muda é a semente, já que a palavra de Deus não muda? É interessante essa a colocação, porque existem sempre forças contrárias que abafam esse poder da vida, né? Então você vê que a dificuldade, ele joga 4 vezes e 3/4 da semente se perde. É no último quartil, vamos dizer assim, que se aproveita. Então, de cada 4 terrenos, 4 locais que ele joga a semente, olha que interessante, 3 tiveram dificuldade, não conseguiram, e uma é que realmente produziu. Para a gente tirar do simbolismo e trazer para a nossa vida o trabalho do semeador, ele está falando, ó, existem muitas forças contrárias que abafam esse poder da vida, o poder da semente, os ensinamentos. Então vem chamados os pássaros que vêm comer, o terreno pedregoso, vem espinho e depois a terra boa. E Jesus, que é o experiente lavrador, ele sabe que vai semear, por uma parte vai se perder, mas isso não conta no processo. Vai se perder no sentido que não vai germinar imediatamente, porque sempre alguma coisa vai ficar nos corações, nas ideias das pessoas. Tem gente que não acredita em encarnação, fala assim, mas se isso existir mesmo, eu quero ser assim, pronto. Alguma coisinha ele já está lá, ele já até está questionando, pondo em dúvida, né? É assim que começa a modificação de cada um de nós. Então, realmente, como Osmar nos diz, a semente é a palavra de Deus, a lei de amor, tanto abrange a religião, a ciência, a filosofia e a moral.
Porque nós pensamos, não, só os religiosos têm a semente. Não, os filósofos, a ciência, todo mundo que está trabalhando bem. Não só o rótulo religioso. As leis divinas são as leis naturais. Então, a palavra de Deus, essa semente, esse ensinamento das leis de Deus, ele é um só. Quer dizer, é sempre a mesma que está sendo pregado pelos vários ângulos. A ciência, ele vai falar de vibração, de vida, de uma outra dimensão, de uma outra forma. Então, nós vamos ver que se existe essa diversidade, né, essa dificuldade, nós vamos ver que nós temos uma desigualdade nos espíritos que estão reencarnados no planeta Terra. Nós vamos ver lá no Kardec, nas obras básicas, né, qual o tipo de planeta que é a Terra? É o planeta de prova e expiações. E que tipo de espíritos que habita esse planeta? É um planeta que o mal predomina sobre o bem, e são espíritos que ainda trazem as mazelas, têm dificuldades de trabalhar o orgulho, o egoísmo, a matéria, o apego, né? Então, nós temos espíritos que estão iniciando esse patamar e espíritos que já estão quase deixando esse planeta para pegar um planeta melhor que já conquistou a sua evolução espiritual. Por isso que nós temos campo para todas essas sementes. Não é que aquele que hoje não aceita a palavra de Deus é rebelde, é atrasado, pode ser menos experiente que os outros, viveram menos essa experiência. Pode ser espíritos mais novos, nós já somos espíritos mais velhos, já tivemos mais reencarnações, mais experiências, né? Por isso que nós estamos um pouquinho mais à frente do conhecimento, nós estamos querendo participar mais dessa semeadura com Jesus. Por isso, quando a pessoa está propensa ao orgulho, a pegar das coisas materiais, eles vão permanecer ligados automaticamente a essas sementes. Então, as sementes são os ensinos de Jesus, são distribuídos pelo mundo através das religiões, da filosofia e da ciência. Então, se nós formos ver na vivência social espírita e no centro espírita, essa semente é a proposta que nós tanto falamos do quê? Da reforma íntima, através de oportunidades de trabalho. O Centro Espírita não está sempre falando, nós temos que vivenciar, né, a palavra, é preciso que a gente aprenda, né, a fazer a reflexão, como Santo Agostinho nos diz no Livro dos Espíritos, toda noite a gente tem que dar uma sentada, pensar quem eu prejudiquei, quem que eu deixei de prejudicar, né? Essa reflexão, essa vivência, é a semente que nós recebemos e que nós estamos procurando trazer para o nosso dia a dia, para a gente poder verificar o que é que nós vamos trabalhar na nossa mudança, o que nós vamos fazer com que cresça em nossos corações. Bom, César, então nós conseguimos ver que a semente é sempre a mesma, né? Mas mesmo assim, o semeador joga a mesma semente e nem todas nasceram e outras morreram. Como você falou, apenas uma de 4 é que morreu, é que conseguiu, como fala, germinar, né? Só uma que conseguiu germinar, né? Então, se por um lado a semente tem germinado em abundância em alguns, por outro lado, é aqueles que a semente não desabrocha, ou se desabrocha não produz frutos, né? Por que acontece isso? Por que às vezes ele joga a mesma semente e acontece? É o solo que faz a diferença? A gente sempre quer transferir a responsabilidade para alguém, né? Ó, você não está conseguindo porque eu não fui, eu sou inocente. Ou então, eu fiz a minha parte, né? Jesus foi crucificado. Eu fiz como você mandou. Jesus foi crucificado, eu fiz a minha parte, não fui eu lá. Então, a gente terceiriza a culpa. Então, aqui quando a gente fala, olha, mas por que a semente não nasceu, né? Então, nós vamos ver que cada tipo de solo tem uma reação. Então, você pode jogar uma semente boa, que nós vamos ver que os solos são os nossos corações, né? Esse conhecimento, esse ensinamento pode vir. A pessoa pode até compreender o que foi falado, mas ela não consegue vibrar, ela não consegue viver aquele ensinamento. Aquilo não está ao alcance do entendimento dela nesse estágio. Ele está mais propenso aos apelos materiais do que os espirituais. Então, é normal na escala evolutiva que cada solo responda de acordo com o seu estágio.
Se você for um solo, se você for um coração que está cheio de pedras, não tem como fazer germinar. Se você está naquele estágio cheio de espinhos, nós vamos ver o que são os espinhos, não tem como você mudar, porque você é aquilo, naquele instante da sua existência. Aí vem a proposta de Jesus, da mudança. Por isso que vem a parábola. Ele não está falando que todo mundo tem que ser santo. Ele fala que todo mundo pode crescer, todo mundo pode mudar, todo mundo pode evoluir, e cada um vai fazer essa mudança, essa evolução, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua velocidade. Aqueles que acharem que querem ir mais rápido, que não querem ficar sofrendo, que querem avançar, compreender, ter uma certa paz, então ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Por isso que ele começa a parábola falando assim: enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Olha que interessante. As sementes que caiu à beira do caminho. Veja, caiu à beira do caminho, não está nem no caminho, né? Caiu ao pé do caminho, caiu fora do caminho. Um dos evangelistas ainda fala, e foram pisoteadas. A semente caiu fora do caminho e foi pisoteada. Olha, o que são essas sementes que caíram à beira do caminho e foram comidas pelas aves? Olha que interessante aqui. É o ensinamento, as leis divinas que vêm para as pessoas. Se as pessoas escutam uma palestra evangélica, isso não é só espírita, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser budista, é proposta divina. A pessoa vem, né? Não cai nela. Elas estão com o pensamento totalmente voltado às coisas materiais. Falar, isso é coisa de religioso, isso é coisa de crente. Ela não chega nem a agasalhar no seu coração. Ela fala, esse negócio do nosso lar é bonito, mas deixa isso para os espíritas. Reencarnação é lindo, deixa para outra vida eu mudo. Essa eu quero curtir isso aí. São os que ficaram à beira do caminho. Eles nem entenderam a proposta de Jesus. E veja que interessante, quando fica à beira do caminho, vêm as aves e comem, vêm as aves do céu e comem. Aqui tem duas interpretações. O que são essas aves que vêm comer os ensinamentos que nos são dados? O primeiro, mais comum, todo mundo fala, são os obsessores. Você vai no caso espírita, ele começa a falar, mude, ajude as pessoas. Aí vem o obsessor e fala, não, você ainda é novo, vem curtir a vida, né? Aí, de novo, nós terceirizamos. Eu sou beira de caminho porque os espíritos obsessores não deixam. É a primeira parte. Mas a segunda interpretação, que vem as aves do céu são os nossos interesses materiais. Ainda sou jovem. Quando eu aposentar, eu me dedico à causa espírita, à causa religiosa. Não, sou muito novo. Ainda tenho que me formar, eu tenho que casar, eu tenho que arrumar filho. Então, as aves são esses interesses nossos, materiais, que nós precisamos ter o interesse materiais, mas eles não podem nos comandar a ponto de nós apagarmos os nossos interesses espirituais. Então, as aves do caminho podem ser os nossos interesses, o nosso foco no materialismo, e pode ser muitas vezes, sim, alguns espíritos que vêm e nos desviam para outra atitude, algumas vezes. Mas sempre a responsabilidade é nossa. Se nós temos atitudes na vida de beira de caminho, quem nunca falou uma coisa, não posso ajudar, não posso dar uma cesta básica, não vou naquela festa. Nesse momento, você teve uma atitude de beira do caminho. Mas eu sou filho de... Você pode ser filho, nascido no meio espírito. Mas todos nós já tivemos atitudes de beira de caminho na nossa vida. Você vai em tal lugar, não, aquele lá, você tem cara chato, sei que lá, papapá. Pronto, você nem avaliou lá, você já está fora. Né? Aqui em casa, às vezes, tem uma filha minha que fala assim, eu tô fora. Você fala um negócio que ela não vai, tô fora, é o beira de caminho, eu tô fora, não tô no caminho. Eu nem discuto que jeito que eu vou fazer, que tema eu vou tratar. Não vou, tô fora. É os beira de caminho. E Jesus, na sua sabedoria, já anotou esse tipo de pessoas que vai
vai passar pela humanidade. É tipo de estágio das pessoas que fazem parte da mediunidade que vão ter esta reação diante do ensinamento que ele está passando. Então, Jesus já sabia tudo isso aí, da dificuldade nossa. Então, ele já passou a parábola, já é para adiantar, para que a gente não ficasse chorando pelos cantos aí, falando assim, ninguém quer saber, todo mundo é folgado. Jesus falou, cada um está no seu estado. Não é verdade? Você tem beira de caminho no centro espírita, Osmar? Claro que tem, em qualquer lugar. Você, só para comprovar o que você falou aí, o evangelista Marcos, ele escreveu no seu evangelho o seguinte: os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são estes. Quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Se você for trocar aí Satanás por interesses materiais, por obsessores, é a mesma coisa que você está falando. Marcos já falou isso aí no seu evangelho, né? Se nós formos na doutrina espírita, qual é a definição de obsessão? O obsessor faz com que alguém, por exemplo, fume um cigarro? Não. O obsessor faz com que alguém beba uma bebida alcoólica? Não. O obsessor faz alguém que já fume mais um cigarro. Alguém que já bebe, ele beba mais um copo. Ele vai incentivar, aumentar aquela vontade que o encarnado tem. Então, para falar que é culpa do obsessor, ele só consegue agir se nós formos preguiçosos, desleixados. Aí nós não queremos. Nós é que não queremos. Eles só vão aumentar esse desejo. Então, não vamos terceirizar. Mesmo para o Satanás nos pegar, ele só consegue pegar se nós dermos a chamada sintonia. Né? É a fome com a vontade de comer. Se você permitir, senão não vai não. Senão não é não. Eu vou devolver a pergunta para você que você me fez agora. Você me perguntou se no centro espírita nós temos a beira do caminho. Eu acho que sim, porque nós temos no centro espírita muita gente que vai no centro para buscar a resolução de algum problema e tal, mas no fundo, ele não quer fazer a reforma íntima, ele não quer se melhorar. O que você acha? Nós temos beira do caminho no centro? Olha, nós temos, porque na nossa sociedade nós temos todos os tipos de pessoas que estão nesse estágio e não vão sair crucificando. Nós temos que respeitar, nós temos que dar oportunidade da mudança, mas o livre-arbítrio pertence a qualquer um. Ninguém pode ir forçado para uma igreja, para uma sinagoga, para um centro espírita. Então, tem gente que vai no centro espírita, são aqueles solos, aquele coração, beira de estrada. É duro, impermeável. Ele vai lá, ele cumpre aquela rotina e acabou. Já fui uma vez por semana, tá ótimo. Ou vai nas festas de Natal e não vai mais. Então, ele não permite uma mente mais aberta para ele trazer uma modificação. O evangelho não vai conseguir transformar porque ele não põe aquilo em prática na sua vida. Ele tem pouco aproveitamento. Ele vai lá, tipo, para cumprir um ritual. Ele vai lá, eu quero ver a palestra, tomar um passe e acabou. Ele é aquela pessoa que chega lá, começa a abrir a boca, fecha, o obsessor chegou, eu vou no santo, dá sono, não sei o quê. É a beira do caminho, aquilo lá é um tédio, é uma coisa terrível. Então ele não vê a hora que acabar. O bom é a hora que vem o passe. Outros já chegam da metade para frente. É a beira do caminho. Ele não está vendo a vantagem espiritual. Ele está amarrado na questão material. E muitas vezes, para ele, eu tenho que ir num templo religioso, eu tenho que frequentar uma religião. É feio não ter uma religião. Então, é a beira do caminho. Praticamente, ele não se compromete com nada e tem pouquíssimo aproveitamento. Infelizmente, nós temos bastante no nosso meio, né? Que está nesse estágio. Então, nós temos que respeitar e alertar, como é essa palestra. Quem estiver vendo a nossa palestra de hoje e estiver nessa situação, faça uma reflexão, né? Que nós estamos temporariamente nessa existência. E o que nós vamos semear? O que nós vamos levar? Porque conforme nós recebemos o conhecimento, nós vamos passando para as pessoas, tá? Aí continua a parábola que o tempo está correndo aqui, viu, Osmar? Aí diz o semeador lá. Outra parte das sementes caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo, nasceu, porque naquela terra onde estava não tinha profundidade. Então, elas nasceram. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida, as queimou. E como elas não tinham raízes, secou.
Você veja que Jesus falava por comparações. Então, nós temos que entender o que Jesus estava passando nessa palavra. Interessante que essa é uma das poucas palavras que Jesus explica. Os apóstolos não entendem, chama depois lá, vem cá. E Jesus dá uma chacoalhada em particular, que ele vai explicar essa palavra. Veja, a semente, o ensinamento que caiu sobre a pedra. É quando nós estamos com o nosso coração endurecido, com pedras impenetráveis às novas ideias, aos novos conhecimentos. Nós não estamos abertos para conhecer novas experiências, que pode, assim, quebrar essa rotina do nosso dia a dia medíocre, essa mesmice. Então, o Espiritismo é um convite à mudança, é um convite à renovação. Essa pandemia que nós estamos passando agora é uma mudança forçada. A humanidade está sendo convidada e convocada a rever comportamentos. Então, é uma mudança. E é meio forçada, porque ninguém quer e ela está vindo. Então, nós estamos sendo obrigados a rever relacionamentos, rever atitudes, rever valores. É a semente que está caindo, né? Então, vamos combater o bom combate. Nós vamos pegar essa situação e vamos ver o que nós podemos fazer para crescer. Então, quando o ensinamento cai sobre as pedras, sobre aquelas pessoas que não querem mudança, são pessoas que já recebem a proposta de mudança, mas não quer mudar o seu íntimo. Então, ele vai lá, precisamos fazer caridade. Então, para ele, caridade é dar uma cesta básica. Ele dá uma cesta básica e cumprir a obrigação dele, na cabeça dele. Então, ele não quer um compromisso, né? E nós temos, sim, aqueles que ouvem a palavra, ouvem os ensinamentos. Que parábola bonita do semeador. Ficam até alegres, né? Assimilam que tem que fazer alguma coisa, mas no dia a dia, hora que encontra dificuldade, eles não querem esse compromisso com a mudança. Infelizmente, nós temos essas pessoas na nossa sociedade e em todos os nossos ambientes que nós frequentamos, porque são tipos de pessoas. César, eu acho que tão difícil quanto as pedras também são os espinhos, né? E os espinhos crescem na nossa vida, às vezes com nossa permissão, às vezes sem, mas sempre vamos encontrar esses espinhos aí, né? Como é que a gente pode impedir que esses espinhos atrapalhem a nossa vida? Então, aqui, antes de chegar nos espinhos, eu só consegui comentar aqui na casa espírita, nós somos aqueles, para fazer essa identificação, né? Aqueles que são as pedras, né? Aquele lugar onde havia muita terra, porque aqui ela não conseguiu criar raízes. Essa que é a grande questão para a gente poder fazer a reflexão. Aonde caiu? Nesse coração duro. Eu fiquei alegre, que parábola bonita, mas diante das dificuldades, nós recuamos. Na casa espírita, são aquelas pessoas, eu vou fazer o COIN, eu vou fazer um ESD, eu vou estudar, né? Mas ele começa a se condicionar. Quem é que vai dar aquele curso? Hoje vai ter palestra. Quem é que vai falar? Então, ele não está querendo o conhecimento. Ele quer algo que agrade. Então, aí são as pessoas que, quando estão no meio espírita, eles acham bonito o espiritismo, é bonito a reunião mediúnica, é bonito as palavras, né? Mas quando chega a dificuldade, e a dificuldade aqui é representada pelo sol, porque na nossa vida nós temos momentos de equilíbrio, momentos de dificuldade, e depois momentos. Nossa vida não é uma reta contínua. De repente a gente pega uma doença, melhora, tem um filho, tem um problema no nosso filho, depois ele melhora, aí tem um problema de diretoria no centro, melhora, aí você vai, tá tudo em paz, senta, o filho, casa, você perde o emprego, aí cai de novo. A nossa vida é assim. É o sol que Jesus fala.
Então, aqueles que não escolhem, vou ouvir palestra de quem? Eu vou participar, quem é o coordenador do ESG? Não criam as raízes do conhecimento. A semente, ele vai lá e escuta falar porque ele gosta de falar daquele orador, ele é seguidor daquela pessoa, e não do Espiritismo, e não de Jesus. Então, estas sementes, quando começa a crescer, vão crescer, porque ele acha que bonito que está lá, enquanto está na paz, enquanto está na harmonia. Aí vem o sol, que vem a dificuldade, a prova. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Se não é expiação, algo comprometido no passado, é a prova para ver se a gente cresceu. Você fala assim, eu vou para o segundo ano do ESG. Então a vida vai mandar uma prova. Vamos ver se você sabe perdoar. E, pum, vem uma situação na nossa vida que nós temos que perdoar alguém. É a hora que vem o sol. Como eu não estou preparado, eu me queimo, eu não tenho raízes, eu não tenho estrutura para perdoar. Mas justo o meu coordenador falou isso, ele premiou todo mundo que não faltou, só faltei um dia, não ganhei o livro, pronto, já queimou. Ele já não tem aquela raiz, não tem aquele preparo. Então, quantas sementes, quantas pessoas, quantas vezes nós não criamos raízes, não sabemos como reagir e naufragamos. E alguns naufragam com uma certa gravidade que até abandonam a religião. Fala, eu ia naquela região, como é que eu peguei aquela doença? Eu participava da reunião mediúnica, eu ia todo dia, eu ia na missa, ia em tal lugar, como é que Deus fez isso comigo? E ele até abandona, nem que seja temporariamente, a sua crença. Então, é a semente que caiu no meio das pedras, nasceu, mas não conseguiu criar raiz. E o sol vem. E sempre vai ter um sol, porque nós não estamos aqui a passeio nessa existência. Se a dificuldade não é com você, vai ser com o irmão, com o pai, com o amigo, com o patrão, alguém na empresa, alguém no centro, nos nossos relacionamentos. Nós recebemos o desafio da vida, nós temos que crescer com essas experiências do nosso semelhante. É assim que nós crescemos. Como é que você vai treinar a paciência? Se não enfrentando situações que exigem paciência, compreensão sua. Como é que nós vamos demonstrar perdão se não nos depararmos situações que injustamente recebemos certas acusações, acontecimentos? Como é que nós reagimos a isso aí? Perdoamos, não perdoamos? É o sol da nossa vida. Só que para isso necessita conhecimento, amadurecimento, vivência. Faz parte do nosso objetivo de vida. E nós estamos preparados para isso? Ou estamos só na casquinha? Queremos ver a parte bonita, a palestra bonita. E a hora de pôr em prática na nossa vida? É esse outro terço que Jesus fala aqui, que as sementes caem, vem, todo mundo acha bonito o nosso lar, né? Todo mundo quer ir para nosso lar, fala, quem quer ir hoje à noite? Quem quer desencarnar hoje para nosso lar? Ninguém quer. É bonito para ir lá quando você for velhinho, se não tiver mais nada, tiver 120 anos, não tem mais, aí é hora de ir para lá. Mas agora que você ainda está inteirão, né, está recalchutado, ninguém quer. Todo mundo quer esperar. Então, aí que está a nossa vivência. Nós temos que ter raízes. Nós vamos ver o que a programação divina reserva para nós. E aí nós vamos ter que vencer os nossos desafios. E o maior deles vai ser o nosso desencarne. A nossa vida é cheia de mudança. A maior mudança na nossa vida será o momento do nosso desencarne. Porque não vai ser muito convidado a mudar. Você quer que mês você quer desencarnar? Não. Você chegou, você sente uma dorzinha no coração, uma falta de ar, isso, sabe se é Covid, sabe se é aquilo. É coisa de, se você tiver sorte, é uma semana para você preparar a mala. E aí você vai já... Outros já vão a queima-roupa, né? Cada um é uma experiência. Então, nós temos que ver qual vai ser a nossa atitude diante dessas situações que a vida nos apresenta. Então, nós temos que ver essa relação. E aí, sim, outra parte das sementes cai nos espinheiros. E os espinhos vindo a crescer, a sufocar. Olha a colocação de Jesus. A outra parte da palavra caiu nos espinheiros. Então, os espinhos crescem, vindo a crescer, sufocaram a semente boa. Então, também nasceu o chamado joio e o trigo. E quando é pequenininho, é tudo parecido. Como é que você vai arrancar o joio do trigo?
Você arranca o bom junto. Você não consegue arrancar só o joio. Você tem que esperar ele crescer, aí sim você consegue separar. E aqui ele está falando, ó, a semente caiu entre os espinheiros e eles cresceram. Só que os espinheiros sufocaram a semente boa. O que ele está falando? Os espinheiros cresceram mais do que a semente boa. Então, quando caiu entre os espinheiros, são aqueles que estão ouvindo a palavra, mas os interesses, os cuidados desse mundo, as ilusões, riquezas, paixões, afogam essa palavra. A pessoa quer fazer essa transformação, quer fazer essa mudança, mas ela não tem força, não tem fé suficiente para desenvolver em si essa força. Então, caiu nos espinhos é quando nós permanecemos invigilantes e permitimos que os espinhos, as nossas imperfeições e as imperfeições dos outros, sufoquem o crescimento de todas as verdades que estamos aprendendo. Como essas plantas espinhosas, né, que cortam e matam vegetais, que nem aquela grama, ela vai fechando e mata as outras gramas. Então, nós temos muitas vezes pessoas assim, uma pessoa boa fazer, você vai no centro hoje? Meu marido não deixa. Meu marido não gosta. Ainda bem que está acabando isso, graças a Deus. Antigamente tinha mais, né? Ah, meu marido não gosta, minha mulher não gosta. O que é isso? É alguém que está sufocando esse desejo de crescimento, de aprendizado. E aí, até quando nós vamos permitir isso? Porque quando nós queremos, se o outro permite ou não, não precisamos de permissão. Nós temos que sentar como casal e fazer nossa programação espiritual. Não podemos determinar, um jovem vai fazer isso, ele já tem uma certa idade, ele vai ter a opção das escolhas. Então, é quando a palavra sufoca, a pessoa tem a noção, conhece, olha a mediunidade, olha a reencarnação, a pessoa conhece, entende, mas fica esse questionamento, e aí? Nós vamos... É um chamamento do mundo atual. Infelizmente, nós estamos aí. É o ter, não é o ser. A pessoa quer ter um bom emprego, quer ter filhos, quer ter isso, e a parte espiritual vai ficando renegado. Então, nós temos que exercitar esse nosso livre-arbítrio para a gente verificar como que nós vamos sair, como que nós vamos nos comportar diante dessas provas. Porque tanto da pequena como a grande aparecem os espinhos, aparecem as ervas daninhas. E nós temos que treinar, então, o nosso orgulho. O que nós estamos fazendo no nosso orgulho? As nossas vaidades, o nosso egoísmo. Você vê agora, a pessoa fura a fila da vacina, ainda põe na internet, no Facebook, é um absurdo. Ainda faz a coisa errada e põe na rede social. O outro ainda fotografa o cartão de vacinação dele. Olha, você pensar do egoísmo da pessoa. Ele fez uma coisa errada, esse não quis esconder a vaidade dele de mostrar. A pessoa tem que fazer uma reflexão. Não seria melhor uma pessoa desencarnar? Se for o caso, você desencarna com educação, como Emmanuel diz ao Chico. O avião está caindo, Emmanuel, o avião vai cair, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Então morra com a educação. Ah, o Covid vai te pegar? Olha, se pegar, eu vou morrer com a educação. Eu não só tenho cabelo branco, mas não é na minha hora ainda, eu vou esperar a minha hora, quando der, eu vou tomar. Se o Covid me pegar antes e for chegar a minha hora, morra com a educação. E não fure aí, tenta fazer isso, fazer aquilo, para você passar na frente dos outros. É viver na vergonha. É isso que ele está falando. É você deixar o seu espinho crescer mais do que a semente boa. A sua vaidade, o seu egoísmo em detrimento da outra pessoa. É você que tem que fazer essa reflexão e não permitir que essas ervas cresçam em nossos corações, né? E isso, a tentação é grande. Tentação, tem tanta coisa boa nesse mundo, né? Dá a impressão que Jesus era contra a riqueza, era contra as coisas materiais. Não. O que Jesus falava é que não podemos deixar que as coisas materiais dominem a nossa vida. As coisas materiais não podem guiar a nossa vida. Nós temos que ter as coisas para usar, para ter casa, carro, mas eles não podem ter a nós.
Você não quer um carro de último tipo, desse jeito, assim, assado? Que nem a propaganda de relógio, antigamente, olhava, você andava embaixo d'água, o relógio fazia de tudo. Você tinha relógio para mostrar status. Para que isso? Então, as coisas materiais não podem nos ter. Nós temos que usufruir das coisas materiais para ter o conforto. Isso todo mundo tem o direito. Agora, tem gente que fica dependente das coisas materiais, de marca, de roupa, de carro, de casa, disso, daquele outro lá. Então, é o espinho que está chegando. E Jesus vai falando, na última parte, ele diz assim: outra parte da semente, enfim, caiu em terra boa e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Olha que coisa interessante. Eu fiquei surpreso quando eu li, logo nas primeiras vezes, essa passagem, porque achei, olha, essa terra é boa. Mas a terra, o solo bom, o coração bom, não é igual, não é bom igual para todo mundo. Olha que bonito isso aqui. Porque cada coração produz, rende num determinado grau. Então, aquele que recebe a palavra, que entende, nós não podemos exigir de uma maneira igualitária. Todo mundo tem que ser presidente de centro. Todo mundo tem que ser médico. Todo mundo tem que ser... Não. Uns vão dar 100, outros vão dar 80, outros vão dar 30. De acordo com o conhecimento de cada um, ele vai ter a sua produção. Olha que coisa mais linda. Representando as dificuldades e os diferentes graus de entendimento. Tem gente que vai lá na sua simplicidade, tem uma limitação, não consegue compreender, ele está dando o máximo, o melhor dele. Esses 30 dele é o máximo, e nessa encarnação ele não vai conseguir dar mais. Outros não, mas todos já usufruem do divino. Porque quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando você está fazendo o bem, você pode estar fazendo um benzão, um benzinho, vamos dizer assim. Você pode fazer um bem menor, um bem maior, mas você está fazendo o bem. Você já está recebendo a conexão divina. Não é pela quantidade que você vai ser valorizado. Você vai ser valorizado pela sintonia. Já estou com o Pai, eu já estou lutando no bem. Eu tenho que me esforçar para melhorar mais, mas eu já estou usufruindo. Exemplo prático, nós estamos no meio de uma pandemia. Tem gente morrendo, gente com medo de pegar aqui, gente pegar... Se você já está em comunhão, já conhece as verdades de Deus, você conhece a doutrina espírita, você enfrenta essa pandemia com serenidade. Não que você quer desencarnar, não, você não quer desencarnar, mas você tem mais prudência, você tem serenidade, você tem esclarecimento. Eu vejo todo mundo querendo comunicação dos espíritos. E agora? Quando vai acabar essa pandemia? Nós temos que parar e falar, por que é? Já temos a resposta nas obras básicas. Se nós temos esse entendimento, temos essa sintonia, vamos ser os exemplos da mudança desse nosso planeta, desta nossa sociedade, dando o exemplo daquilo que nós já sabemos. Vamos semear o que já temos no solo, que é o nosso coração. E aí não importa se nós temos 100, se nós temos 60 ou se nós temos o 30. O importante é que nós já estamos semeando e semeando o bem. Ô César, Deus tudo pode, né? A gente sabe que ele é todo poderoso, tudo mais. Tá. Por que então que ele não foi pelo caminho mais curto, ao invés de lançar a semente, ele já não lançou a árvore, a planta pronta? Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, né? Ele não criou anjos. Ele nos criou todos simples e ignorantes, porque nós temos um germe de Deus dentro de cada um de nós. Então, a semente de Deus em nós é o amor que ele colocou, a sementinha da bondade, da caridade, da fraternidade. Ele não colocou uma árvore dentro, né, de nós pronta. Ele colocou em cada um essa semente, que através do nosso esforço, através do nosso aprendizado, nós vamos crescer e seremos co-criadores com Deus, lá na frente, como Jesus
já o é na atualidade. Então, esse é o grande trabalho, é o mérito de cada um, é o esforço de cada um nesse entendimento, nessa compreensão. Por isso que ele não tem a semente pronta, a semente tem que ser trabalhada, a semente tem que produzir, e produz de acordo com o entendimento, a força e a consciência de cada um. Daí essa importância na nossa evolução espiritual. Nós temos alguns minutinhos ainda, né, Osmar? Então, se nós temos uns temos 5 minutos ainda. Tá, então eu só gostaria de relembrar nesses 5 minutos finais, porque depois nós temos aqui uma referência de Kardec, que vai ficar como tarefa. Kardec compara os tipos de espíritas com os tipos de terreno. Os 4 tipos de terreno com os tipos de espírita, né? Os experimentadores, os exaltados. Ele faz essa bonita comparação no Evangelho. Ele também coloca na missão dos espíritas. Eu vou repetir para quem está nos ouvindo. Ele coloca na missão dos espíritas. Você sabia que você, espírita, tem uma missão? Não é cuidar do seu marido, da sua mulher, não. Você tem como espírita, nós temos uma missão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E está ligado a esta parábola do semeador, a missão dos espíritas. Se sobrar um casquinho de minuto, a gente fala sobre essa missão. Mas o mais importante que eu quero falar é relembrar, então, nós falamos de 4 tipos de terreno. E esse terreno, esse solo, tem a ver com a boa ou com a nossa má vontade na aceitação da palavra de Deus. Na nossa boa vontade de aprender a espiritualidade, compreender o mundo espiritual, ou não. Então, de acordo com a nossa postura, nós temos um tipo de terreno. Então, o primeiro terreno que a gente viu é o chamado à beira do caminho. E a palavra para a gente expressar as pessoas que estão à beira do caminho é desprezo. Nós já vimos que tem quem tem essa postura. Quando nós temos uma postura de beira do caminho, quando damos uma resposta para alguém no sentido de beira do caminho, nós estamos desprezando. Aquela pessoa que não se compenetra, não procura analisar, são insensíveis àquela colocação. Então, nós vemos que facilmente as pessoas perdem, né, essa oportunidade de conhecimento, perde essa oportunidade de aprendizado. Então, são as beiras do caminho. Quando é que nós temos esse tipo de atitude? Todos nós temos. Não adianta falar que pare para pensar. Veja, nessa última semana, quando eu dei uma resposta de beira de caminho para alguém, alguém veio me trazer alguma coisa, veio trazer um ensinamento, veio fazer um pedido, mostrar todo animado alguma coisa, e eu acabei desprezando, né? Muitas vezes, o beira do caminho é aquele você é espírita? Meu avô foi, meu pai é, eu sou de família espírita. É o beira de caminho. Ele vai lá, ele ouviu fazer, tem umas obras básicas, os livros da casa dele, ele não lê, ele está lá, mas o pai dele foi espírita, o avô dele foi espírita, e ele não tira proveito. Tirar proveito no sentido de aprender, de estudar. Ele tem os livros na casa dele, mas ele nem abre. Isso é coisa da minha mãe. Minha mãe foi médium, minha avó foi uma médium. Tá, tudo bem, sua avó e você. Nem abriu o livro. Esse é o beira de caminho. Esse é o que despreza as verdades. Não só espírita, isso é do todo o meio da espiritualidade. O segundo tipo de terreno que nós vimos é o terreno cheio de pedras. E aí nós vamos ver o que acontece com o terreno cheio de pedras. O que é relacionado a ele? Que é dureza. O cheio de pedras é aquelas pessoas que não aceitam coisas novas, não estão abertos à mudança. Faz a questão para um coim, mas nem aparece no coim. Não se deixam tocar. Então, vem e cai nessa pedra, da dureza do nosso coração. O terceiro tipo de terreno que nós vimos é o dos
espinhos. É quando nós estamos embaraçados, indefinidos. Ora nós queremos, ora não queremos, ora nós vamos lá na casa espírita, ora nós deixamos totalmente de participar. Nós temos um conflito interior em que os espinhos, as ervas daninhas, as nossas más tendências, nossa preguiça, nosso comodismo, acaba sufocando as nossas boas ações. Nós temos vontade de mudar, né? Tem aquela frase: o inferno está cheio de gente com boas intenções, né? O terreno cheio de espinhos são pessoas com boas intenções, mas infelizmente não conseguem colocar em prática na sua vida e acabam sofrendo, acabam isolados, acabam largados, vamos dizer, porque eles se isolam e ficam infelizes, acabam desenvolvendo depressão e outros tipos de doenças. E o último tipo de solo, de coração, é a terra boa, que é resumido na palavra aceitação. Quando a pessoa tem a aceitação dos ensinamentos da palavra de Deus, ele demonstra a terra boa. Mesmo que ele não consiga compreender tudo, o importante é eles já aceitarem e estarem caminhando nessa direção. E aí nós lembramos a definição de espíritas. Reconhece-se os espíritas pela sua transformação moral, pelo esforço que empregam para dominar as suas más tendências. Aí a terra boa. Você tem a tendência, tem o egoísmo, tem o orgulho, mas você está trabalhando esse seu orgulho. Você está trabalhando esse seu egoísmo. Então, você aceita de bom coração essa mudança. Esta é a grande mensagem dessa parábola de Jesus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, está escrito lá uma comunicação de Erasto, missão dos espíritos. E tem tudo a ver com o que nós falamos. Eu tirei só um pedacinho, fica como tarefa para vocês olharem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Digitem na internet, não precisa nem ter o livro, pela internet também sai. Ele diz lá uma parte: ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregarei o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos e aos déspotas. E aí vai. Olha a parábola do semeador. Mais lá na frente ele diz: e depois levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios, que desejarão prová-las, e aos simples e pequeninos, que aceitarão. E vai embora. E termina falando assim: ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Olha o convite para que os espíritas sejam os semeadores, para que os espíritos sejam aquele que saiu a semear. É uma oportunidade, é um convite para que cada um de nós exercite essa mudança, exercite essa transformação. E eu concluo dizendo o seguinte: em nossas vidas, diante das dificuldades, ainda agimos com o coração como beira do caminho, como pedregulho, como espinheiro ou como terra boa? Quando tememos a morte, esquecendo que somos espíritos imortais, agimos com indiferença ao que já aprendemos. Agimos como beira do caminho. Quando deixamos sempre para o amanhã os estudos dos ensinamentos de Jesus, agimos como terreno cheio de pedras. Quando desistimos dos nossos sonhos, deixamos que os espinheiros tomem conta dos nossos corações. É nessa situação. A conclusão dessa parábola eu deixo para cada um escrever.
Que espécie de solo e semeador estou sendo? Até o nosso próximo encontro. Obrigado. César, é cedo para você se despedir ainda. É. Olha, Não, é a primeira despedida, estamos aqui. Mais um pouquinho. Olha, César, está muito claro agora, porque essa é a parábola das parábolas, né? É uma parábola de profundo conhecimento, se aplica a todos os detalhes da nossa vida, e realmente é a parábola das parábolas. Dá para entender também por que Jesus sentou-se com os discípulos e explicou cada item dessa parábola para eles. Deve ter sido a única, uma das únicas que ele explicou, na verdade, né? Explicou duas. Essa foi a primeira. Essa mais uma só. Então você vê, ele fez tantas parábolas, essa realmente mereceu dele. Eu entendo que uma das razões de ter merecido a explicação é porque a parábola também cabe muito bem para quem iria espalhar a palavra dele, né? Também as pessoas precisavam conhecer isso aí. Mas, meus irmãos que estão nos assistindo, minhas irmãs que estão nos assistindo, hoje a gente se empolgou tanto na palestra aqui que a gente não parou para fazer as perguntas de vocês, né? Então, vocês podem continuar mandando as perguntas aqui pelo Facebook, eu vou acertar com o César depois. Durante a semana a gente responde, não é, César? Opa, vamos marcar sim. Opa. A gente manda para ele. Mas é que realmente não dava para interromper agora para a gente fazer as perguntas para vocês. Mas eu acho que a mensagem ficou muito bem colocada. Eu só queria completar dizendo para que aceitar o convite do César, né? Para que a gente seja como o solo fértil. Vamos ser receptivos a esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos colocá-los em prática. Se colocar em prática, inevitavelmente, esses ensinamentos vão permitir que a gente tenha bons frutos. Desses frutos vão surgir novas sementes, de maneira que cada um de nós, se a gente se aplicar no trabalho dessa seara aí bendita, e se a gente se guiar sempre pelos ensinos de Cristo, nós vamos ter a oportunidade realmente de contribuir carregando junto conosco as sementes do Evangelho e plantando sempre que estivermos no caminho. E um dia elas vão germinar no coração de cada um dos que estiverem conosco, ou nos ouvindo, ou compartilhando da nossa vida, e vamos sempre cultivar a boa terra. Muito obrigado, César. Foi uma lição maravilhosa, excelente. Eu espero que a gente esteja juntos mais outras vezes. E esse tema foi realmente uma coisa bem apropriada ao momento que nós estamos vivendo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a você. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora pelo Facebook, pelo YouTube. Um abraço carinhoso a todos vocês. Que tenhamos todos uma ótima semana, abençoada por Deus, cheia de coisas boas, cheia de boas vibrações. Para concluir com chave de ouro, eu vou pedir para o César fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre, agradecemos por esta oportunidade. Quando estamos unidos em pensamento, vibrando este amor, esta harmonia, que possamos, através deste aprendizado, deixar a nossa contribuição para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, aonde o amor seja a grande energia que vai ligar todos os homens. Que os teus missionários possam, nesse instante, consolar todos aqueles que estão passando pelas provações, que estão diante desta dificuldade da pandemia, a que eles possam aproveitar o momento para conhecer mais Jesus, para estudar mais os ensinamentos de Jesus, para que possamos cada vez mais cultivar a nossa fé, semear em todos aqueles corações que conosco convivem, para que a gente possa, devagar, passar para um mundo melhor, em que o amor habilite todos os nossos corações. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nesse instante dirigiram os seus pensamentos à nossa casa de oração. Que cada um receba esta vibração, essa energia,
para reabilitar-se tanto fisicamente como espiritualmente. A cada um que acompanhou a nossa reflexão, que receba em seu coração essa energia, esta luz, e que tenham uma semana de paz, de alegria, e que Jesus continue em nossos corações. Na tua bênção, Senhor, encerramos a nossa reunião. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estavam conosco até agora. Um obrigado especial ao César. Mais uma vez também desejar uma boa semana para todas e até a nossa próxima palestra, com a graça de Deus. Tchau. Tchau, até mais.